Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo para mais episódio Fora de Rotina. Malta, vai estar escrito aqui o link, vai lá, apoia, dá aquela força. Não é fácil, mas se fosse fácil, não tinha graça, tá ligado? Então isso é nóis. Hoje estamos aqui com a Jéssica. Boa noite, bom dia, boa tarde, Jéssica. Boa tarde, boa noite, pessoal. Então, como é que estás? Tudo bem? Bem Nervosa. nervosa? Meu Deus, Então, como é que foi a viagem daqui para lá? foi boa. Deu para conhecer? Já Deu. conhecias, né? Já. Mas a mais recente diferente da Lisa. As coisinhas que é diferente. E nota-se logo. Epá, por exemplo, aqui, próximo metro, aquele é o elétrico para nós lá. Estás agora. Eu chamo aquilo de elétrico, vocês chamam isso de metro. Isso coisa Ah, do... Então quer dizer, o metro que anda por debaixo da terra. Exatamente. Para mim é. Mas se calhar vamos ter que começar a corrigir isso então, mano. Oh pai, eu vim muito pouco para aqui. Também migrei com 18 anos, estás a ver? E a minha mãe me prendia muito quando eu era adolescente. Então, eu comecei a sair para aí com os 17, 18 e não foi muito. Não tive tempo para ver como é que era a Tuga mesmo. Fala-me dessa tua imigração aí. Como é que foi, como é que correu, o que é que achaste, a experiência? Falas alguma língua ou só estava lá mesmo? Falo francês. Falo Já francês. fala francês? Je parle français, moi. Então, fala lá uma aventura na França assim, boa. Suíça. Suíça, tipo, Ai, não. diz lá uma loucura que tivesse lá em Suíça, saudável, assim que tu paraste e disseste, não, só aqui na Suíça mesmo. Final do mês, quando recebes o ordenado. Sem dúvida, é a melhor experiência. É bom, é como eu que eu estava a dizer. Eu trabalhar aqui na Tuga, agora que estou bem e estou a trabalhar aqui na Tuga. Trabalhar, chegar ao final do mês, pagar as coisas e acabar com 2 dígitos na conta. É muito triste. É muito triste. Para uma pessoa que já foi fora, que pagas tudo e podes acabar com 4 dígitos na conta, no máximo sim, podes acabar com 3, mas acabas com 3 bem favorável para Sim. ti. Já está tudo pago. É bom, é uma coisa que tu podes dizer, o que é que eu vou fazer? Apetece-me fazer isto. E fazes. Vives, não sobrevives, é a diferença. Aí, Isso é fácil emigrar, não é? nessa situação, o que custou mais para você na imigração? Tirando os amigos e família que tivesse deixado para trás, mas o que mais custou? Foi os meus amigos, porque naquela altura eu estava com depressão. Tema aqui daqui a nada, vamos Vamos abordar. falar. Mas foi os meus amigos, Foi. porque eram o meu apoio. E acho que foi aí que veio o meu gosto mais pelas redes sociais, porque me apeguei à boa. É. Muito. Ah, A então- falar com pessoas, né, pelas redes sociais, amigos virtuais, Sim. mas na amizade mesmo, assim, amigos virtuais. Já não um gatinho lá virtual, não, nessa Não. depressão, tipo, olha, esse daqui fala bem. Olha, esse Não. daqui... Ah, é verdade, se mentir não vai pro Nisso, céu, hein? arranjei um namorado que morava lá na Suíça mesmo. E que Virtual. foi a minha primeira relação. Adulta, Foi a minha primeira relação. não pergunta. Ainda, cara, que lembras, né? Como é que foi a primeira experiência de uma relação adulta? Quando tu chegaste em casa e disseste, não, isso é um namorado, já sou muito maior. É diferente. Já é aquela responsabilidade de namorar em casa. Já não tem aquela adrenalina da adolescência de onde tem sítio para nós namorar, estiver a namorar, não é? É diferente. Oh, pode crer, É diferente. É uma coisa mais responsável, mas não deu certo porque ele era mais velho que eu. Ele tinha mais responsabilidades que eu e eu era uma infantil, só não vamos dizer assim. Acabou porque eu era uma infantil, só eu cobrava-lhe coisas. Na altura eu não percebi, mas agora eu já percebo. Na altura eu disse que foi porque ele me traiu. Sim, ele traiu-me. De facto, traiu-me, mas
ele veio à exaustão. Vamos dividir a culpa. Sim, foi. Aleluia. Uma mulher que divide a culpa. Aleluia. Aleluia. Não, temos que admitir os nossos erros, não foi? O erro foi, ele era, vamos dizer que ele tinha os seus defeitos. Como sim. todos temos, né? Ele tinha os seus defeitos, mas ele sempre foi uma pessoa que esteve lá para mim e eu não via que ele trabalhava, eu estava na escola. Então ele trabalhava, ele não tinha tempo para estar-me a responder a toda a hora, o sumiço dele não era porque estava com outra rapariga. E tipo as paranoias que as mulheres têm, e eu acho que é falta de confiança, era falta de confiança que eu tinha. Por isso é que eu cobrava tanto. E isso levou à exaustão. Claro que quase 2 anos depois encontrei indícios que ele estava a namorar com uma rapariga noutro país, ainda não tinha sido nada físico, mas eu não fico onde não me respeitam, vamos dizer assim, e se ele me tinha traído eu não tinha que ficar com ele e acabei. Claro, depois fui a pensar e disse que eu fui estúpida e arrependi-me e corri atrás dele, mas foi tarde demais. Então, olha, Eu corri atrás dele, mas foi tarde demais. Só quero mandar um recadinho para as pessoas que estão ligadas, tá vendo, mulheres? Quando tem, não dão valor. Isso não é só para o homem, isso é para a mulher também. Quando tem, não dá valor. Paranoia da cabeça das mulheres, né? Tem. Não, os homens também, o que eles fazem também é... Quando uma mulher está a começar a desconfiar de alguma coisa, em vez de o homem esclarecer e mostrar que não há nada a temer, ele começa a meter o rabinho entre as pernas e faz tudo. Estás a desconfiar de mim, estás maluca, não sei o quê. Porquê que não esclareces se não tens nada a temer? Mas calma. Porquê que o teu telefone é tão problema que vais-me metê-lo assim? Porquê que eu não o posso ver? O que é que estás a esconder se não tens nada para esconder? É procurar que eu comece a ter coisas na minha cabeça ou não? Não, calma. Eu acho. Não, calma. Não, sim. O primeiro indício é com o telefone assim. Tá assim, ou assim, né? É o primeiro indício. E o primeiro? Ok. Mas tu sabes que, tipo, as mulheres... Tu tens amigas, não tem? Amigos. Tem, né? Então, o teu namorado, o ex, whatever, não sei. Também tem amiga. Aceitavas isso? O quê? Por ele ter amiga? Aceito. Estás a mentir porque estás na câmara ou estás a falar a verdade? Não, eu aceito, sabes porquê? Porque antes de conhecer já tinhas amigas. Não, porque eu me conheço a mim, eu sei que eu tenho caráter e eu sei que eu não sou única no mundo, então existem pessoas igual a mim. Mas é tipo, muitas vezes o motivo de virar o telemóvel, e deve ter logo, mas muito motivo de virar o telemóvel não é para arranjar confusão em casa, porque há mulheres e há psicopatas. Não andes com psicopata. E vem aqui na cara escrito assim, eu sou psicopata. Olha, nesta vida eu aprendi a ler os sinais. Nós não devemos querer nadar numa piscina que é errada. Nós devemos aprender os sinais. Ler os sinais, que os sinais. Eu sei nadar. E sabe mergulhar? Sei nadar sem mergulhar. Eu já sofri na vida foi por pensar que podia nadar numa piscina rasa. Mas hoje em dia já não. Hoje em dia sei ler muito bem os sinais, que os sinais estão lá sempre todos. Nós é que não vimos. Só vou te pedir um bocadinho. Só uma coisinha que eu vou te pedir. Respeita lá nós homens, um bocadinho só, tá sabendo? Pode. Respeito. Pode falar tudo, mas olha, nós temos sentimento e coração, calma, vai com calma. Respeito, porque existem muito bons homens, conforme existem muito boas mulheres. Dizem que a geração de hoje em dia está-se a estragar. Geração 2000 já era, né? Eu acho que não é assim. Eu acho que está-se a notar mais porque tem mais mídia. Mas não é o seguinte, continua a existir. Vamos dizer, a vagabundice sempre existiu. Antigamente era camuflada, né? Hoje. Exatamente, mas a vagabundice sempre existiu. E também sempre existiu bons e maus homens. Boas mulheres e bons homens. O ser humano tem que parar de pensar que o homem é tudo igual ou a mulher é tudo igual porque apanhou uma má experiência que apanhou ou uma vagabunda ou um playboy. Não, somos todos diferentes para o autobaio. E tipo, o problema também de hoje em dia nas relações que eu acho é que as pessoas fazem outras pessoas que vão lhes fazer bem sofrer por mágoas que tiveram noutras relações. Pois é. Isso é muito mau. Uma pessoa. A minha segunda relação. Olha só para aquela câmera ali, manda uma mensagem para essas pessoas. Manda o que falaste agora. Essa aqui é a tua câmera, faz favor. O recado que eu tenho é. Bem importante. Não devemos ser rancorosos, não devemos guardar mágoas. As coisas na vida
vão-se passar. Não estamos livres de nos magoarmos, vai sempre acontecer. Então não vale a pena vivermos amargurados porque temos, em média, 100 anos de vida para viver. Então se temos, em média, 100 anos de 100 vida... anos, aonde? Temos, mas vamos fazer de conta que temos. Não, por acaso os velhos aqui não. Por Tá. acaso é verdade, os velhos aqui Se não tudo nos- dura. Os velhos aqui dura mesmo, por acaso é verdade. Então, se nos tratarmos bem, se tratarmos bem do nosso corpo, se calhar chegamos lá. Sem perder o teu foco, 100 anos é muito. Sim, temos isso tudo para viver, então acho que não vale a pena vivermos com mágoas e remorsos e fazer pessoas boas e más nesta vida. Não estamos livres de cruzar com as pessoas boas e pessoas más. E não vamos saber não vamos saber se a pessoa é boa para a nossa vida se a gente não arriscar. Podes crer. Temos é que nos salvaguardar, saber ler os sinais. Saber ler os sinais. Palavras levam-nos o vento. Contam atitudes. A mim podem-me dizer que vão-me dar o ouro e fazer tudo por mim. Enquanto não me provarem com atitudes. Então alguma pessoa já conseguiu te enganar assim? E enganar assim como? Tipo, só com palavras? É verdade. Enganar eu tô só dizer- com eu tô- palavras. Sim, eu estou a dizer isso porque, tipo, da maneira que estás a dizer, estás a ver, tipo, as palavras que estás a dizer é muito bonita, estás a ver? Mas todos Se nós, alguém já me conseguiu. todos nós já fomos Se eu enganados. consegui. Se alguém. Eu nunca tive um namorado que me enganou só com palavras. Uhum. Todos me conquistaram com atitude. Hum. Menos o meu primeiro namorado. Ah, pronto. Se O meu primeiro namorado. se apertar, sai a aconteceu. verdade. Se apertar, sai a verdade. O meu primeiro namorado, Ah. que me tirou a virgindade, o meu primeiro relacionamento, o Senhora. primeiro tudo, né? Foi a minha primeira experiência, então foi assim. Já o segundo, Hum. que não foi que eu considerei no meu namorado por muito tempo. Apesar dele não me considerar como namorada. Ei, pô. Não. Foi. Emocionado pela ideia. Foi, porque eu vou te dizer, a minha mãe criou-me com uma coisa. A minha mãe só teve um homem na vida. Então a minha mãe me criou que eu só tinha que ter um homem na vida e aquilo foi uma coisa, um tabu para mim durante muito tempo. E passar para a minha segunda relação foi uma coisa incrível. Foi. Tu. Custou. E Yeah. a partir do momento que ele demorou para me conquistar, para me ter, quando. Mas olha, peraí, vou fazer uma pergunta. Já paras para pensar? Acho que você tem que ir para a igreja, pá. Por quê? Não, é 2. Ai, eu não sei. É que tens que ir para a igreja. Ai. E depois. E eu com aquela cena de não ter mais outra pessoa e tudo mais, fiquei naquela Ok. durante uns 4 anos com ele. E tipo, Estou a perceber na essa cena. curtir assim. Às vezes a gente aceita e sujeita, né? Sim, Tu gostar, né? sim. E foi mesmo por aquele tabu assim. De não ter outra pessoa. Mas hoje em dia isso já está resolvido na minha cabeça, graças a Deus. Não, tá, só tem que estar. Sim, Depois desses traumas todos. sim. E depois foi aí que tive a minha quando fui emigrar para a Suíça. Migrei mesmo para a Suíça foi mesmo para fugir disso. Fiz tudo. Sim, foi. Mesmo que tipo, vá. Agora estás a trabalhar nisso? Aprendi a limar os meus. Aquela frase, eu sou assim e olha, sou assim, dá quem te Quem ver, não quiser. vou mudar, aceita assim, é uma burrice. É mesmo. É. Cheguei à conclusão que era uma burrice. Depois de várias pancadas na cabeça, né? Olha, ainda bem que É uma É. burrice. estás nova, estás a ver? Yeah, é. Ainda bem que aprendi isso tudo, não. Estás com 31 anos, estás a ver? 27, então, isto é nada. Era só para você estibar mais a mentalidade. É um jogo psicológico, estás a ver? Ai, Yeah. eu estou com essa pressão de chegar ao pé dos 30, está-me a bater. Mas não, vida. Caraca. Como se diz, estás na boa idade. Yeah. Dá para aproveitar. É. Já aproveitaste demasiado. Também. Já está na hora de parar um bocadinho, não? Eu não aproveitei demasiado. Não. Porque quando comecei a aproveitar, adoeci. Então não aproveitei, eu vou aproveitar agora. Agora ninguém me para. Agora eu vou. Segura, mulher. Agora eu vou ver o que é a vida. Eu não sabia o que. Agora, mas ainda está cedo. Ainda está cedo, Não. quer dizer, ainda estás na altura. Agora vamos falar tipo de um assunto
Vem lá da depressão. Daqui descontrair você um bocadinho. Acho que eu consegui. A metade da população portuguesa sofre de depressão. E eles não sabem. Muitos. Não quer, até sabe, mas não finge não saber. Depressão é uma doença muito, muito, muito perigosa que causa suicídio. É o seguinte, a depressão não é fácil. A depressão, se tu não tens cuidado, é o fundo do poço. É o fundo do poço. Não tem como te falar não falar da depressão e não falar um bocado de mim. É isso mesmo. Eu estava com medo de vir aqui e me expor, mas eu não tenho que ter medo de me expor. Sabes porquê? Eu não tenho que ter vergonha da minha história. Mesmo a sério. Tenho. Então é o seguinte. Que atitude, vamos lá, mulher. Então, Jéssica, eu quero te ouvir porque você já passou por isso, superaste e hoje estás aqui, linda e maravilhosa. Então vamos lá, senhora. Como eu estava-te a dizer, eu pensei 1000 vezes vim ou se não, tinha medo de me expor. Mas eu vim porque eu não tenho que ter medo de me expor. Pode crer. Eu tenho que ter orgulho da minha história. E quem me julgar que julgue. Porque se eu servir para ser exemplo para alguém se levantar, eu vou ser. E eu não te posso falar da depressão sem te falar um pouco da minha história, então vou-te falar. A minha primeira depressão foi com os 17, no final dos meus 17 anos. E aí começou tudo. Começou tudo tipo o início da depressão. Começou. Nessa altura, comecei a cortar-me, tinha ataques de pânico, de ansiedade, e eu passei por isso sozinha, eu não disse a ninguém. Eu comecei a ter ataques de pânico e tudo mais, e o meu pai levou-me ao médico. Eu estava a ter depressão. Estava no início de depressão. Ok. Passou-me os antídotos. Mais uma pergunta. Naquele momento quando passou o antigo, né? Tipo, olhaste para aquilo, uma miúda jovem, tipo, olhaste para aquilo e disseste, não, imagino eu, disseste, não estou com isso. Para mim, naquela altura eu não sabia o que era depressão. Eu sabia que eu estava-me a sentir deprimida. Sentia que estava-me a sentir mal, porque eu soltava-me a cortar. As pessoas que sabem que eu me cortava perguntam-me: porquê que cortares? Qual é a sensação de cortar? A sensação é aqui. Mano, é uma dor tão grande, mas tão grande que cada corte que tu fazes é um alívio aqui dentro. É um alívio enorme aqui dentro. Depois de cortares tudo o que tinhas para cortar, tu respiras e paras. Ok. Na minha primeira depressão eu resolvi os problemas assim. Fui para a Suíça. Mas esqueci-me dessa parte importante. Também as pessoas, vamos dizer, a raça africana tem muito de dizer que preto não tem depressão. É incrível, porque quando o médico me disse isso, houve uma pessoa que virou-se para mim que foi o que me dificultou muito. Eu a admitir porque eu tinha depressão, foi isso. Foi virar para mim e dizer assim: olha, tu não penses nada disso. Preto não tem depressão. Isso é coisa de brancos, coisas de ricos. Rico e branco, Preto não tem depressão. Olha lá, eu já sofri tanto, nem sei que na vida não tenho depressão. E eu fiquei, filho, realmente, preto não tem depressão. Eu não tenho depressão, eu não tenho depressão. Sim, fui ainda aí à psicóloga, não sei o quê, tomava o remédio aqui, melhorava, parava, porque também tomar remédio também é uma coisa que preto não gosta. Preto não gosta de tomar remédio. Isso então, pronto, assim passou. Fui superando, mas aí conheci o álcool. Conheci o álcool. Foi apresentado. Foi. E aí então, em vez de quando eu ficava triste, cortar-me, passei a beber um copo. Mas aí foi detectado de início e parei logo. Fiquei bem, parei. Quando fui morar sozinha, estava estável, estava bem, comecei uma relação. Fui trabalhar para um bar e ele gostava muito de beber.
e eu, já que já tinha o gostinho, a gente bebia muito. Bebíamos muito juntos. Bebíamos muito, muito. E eu comecei a ficar mal quando, vamos dizer, o Covid veio. Foi alguma maneira, uma escapatória? Tipo, a companhia, a bebida? No início era só diversão mesmo, porque diversão. nós gostávamos muito. Mas o álcool não é brincadeira. Não. Sim. Aquilo tornou-se um vício tão grande, Dependente mesmo. muito grande. Aí nós começamos a beber juntos, foi uma relação de codependência. Mas no início, como era, é tudo muito bonito, vamos dizer assim. Estávamos no início, estava tudo muito bem, começámos a planear em ter filhos e aquele assunto voltou. Porque o meu sonho é ser mãe. Como eu costumo dizer, a minha segunda depressão me atingiu tanto porque o meu propósito é encontrar uma pessoa, fazer família como a minha mãe e os meus pais fazem até hoje e sermos felizes para o resto da vida, percebes? E tipo, eu pensei que tinha encontrado a pessoa certa. Então estávamos a planear isso. Eu queria ter filhos. Depois daquilo, eu disse que eu só ia ter filhos quando eu tivesse estabilidade financeira e tivesse a minha casa. Entendes? Então eu já tinha conquistado isso. Eu queria ser mãe. Eu tinha encontrado a pessoa certa, eu queria ser mãe. Ele queria ser pai. E a pressão começou. Eu não conseguia, porque naquela altura não estavas a conseguir ser mãe. Não, mas também como é que eu ia conseguir ser mãe a beber daquela maneira? A bebermos daquela maneira. Era isso que eu não estava a conseguir raciocinar. Mas foi preciso eu chegar ao fim do poço para raciocinar. Mas pronto. Nisso foi-se passando, veio o Covid. Nisso tudo a tentar, veio o Covid. Os meus trabalhos foram muito afetados. Muito afetados. Perdi a minha casa. Voltar para a casa dos meus pais. Perder a minha liberdade financeira. Foi para mim, comecei a ficar deprimida. Comecei-me a sentir uma inútil porque não servia nem para ser mãe, nem estava a servir para manter aquilo que eu já tinha conquistado. Então comecei-me a sentir uma inútil. Uma completa inútil. E quis ir para Portugal, para o pé da minha família. Um apoio, né? Um apoio para mim. Um apoio para mim. Só que eu vim para Portugal, já estava deprimida, já estava a gostar de beber. Já estava, não é que estava a gostar de beber, eu estava literalmente a meter o álcool como solução de todos os meus problemas. Todos os meus problemas. E sim, literalmente eu estava a ficar, eu virei uma alcoólatra. 2 anos eu virei uma alcoólatra. Virei. Eu cheguei à Tuga em abril. Até dezembro. Estava bem e não bem. O pior foi quando ele me traiu. Não houve a traição ainda? Quando ele me traiu, o meu mundo desabou. Sim. Eu comecei a pensar. Foi porque eu não lhe dei um filho. Porque ele tinha tudo. Nós éramos unha e carne. Era uma relação tóxica. Muito. Muito. Eu hoje vejo. As pessoas de fora diziam-nos muito. Vocês estão tóxicos um para o outro. Isso é uma relação de codependência. Mas nós não víamos isso. Éramos felizes assim. No meio do nosso álcool. Vamos dizer assim. E tipo, quando ele me traiu, eu não podia ficar, eu não fico com uma pessoa que me trai. Eu não podia ficar com ele, mesmo amando, eu não podia ficar com ele, mesmo tendo aquela dependência, eu não podia ficar com ele. E aquilo ainda veio-me fazer mais confusão, era a situação de não poder ser mãe. Eu comecei a dizer que eu não podia ser mãe. Eu comecei a dizer que eu não podia ser mãe, vou dizer, hoje eu posso dizer, a dramatizar com isso. Não vê. Só as pessoas que estão lá naquele momento é que sabem, né? Exato. A passar por aquilo é que sabe. Ela não vê. Ela só vê o problema, ela não vê a solução. Yeah. E se afunda mais nos problemas, né? Eu revoltei-me.
quis meter a minha dignidade em causa. Quis estragar a minha reputação. É uma das coisas que me dói muito, sabes? Porque eu pensei assim: para que eu vou ser boa mulher? Para quê? Sempre que eu tento, acontece essa merda. Para quê? Para quê que eu vou me respeitar? Para quê? Hoje dizem que muitas damas estão fugindo à parte, muitas damas estão-se a tornar putas. É isso que eu estava a dizer. A metade da população estão a sofrer de depressão e não estão a saber. Criou muito bem, porque consegui superar isso. E quando tentei fazer isso, teve uma pessoa. Foram 6 meses ali de janeiro até junho de 2021. Uma loucura. Foi.